Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Carlos Vinícius, atacante da Premier League, pediu salário milionário para jogar no Corinthians. É isso mesmo. Carlos Vinícius está se sentindo a última bolacha do pacote. Timão fez nova proposta para contratar Biel, atacante do Sporting de Portugal. E o Palácios vai embora para os Estados Unidos? Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a sua inscrição no canal do Sereto, inscreva-se no canal. É de graça, você não paga absolutamente nada. Ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas pra gente faz toda a diferença. Deixe o like bonito aí, rapaziada. Deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto, a sua opinião é muito importante para nós. Eu leio todos os comentários no canal do Sereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Eu vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados desse vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil agora mesmo. E com muita agilidade. Vamos às informações do Corinthians aqui no canal do Sereto. Falando de reforços, a janela vai abrir daqui 7 dias, no dia 10 de julho. E o Corinthians está trabalhando nos bastidores a fim de contratar reforços. Carlos Vinícius, centroavante que jogou na Premier League, foi oferecido ao Corinthians. E o Corinthians está negociando a contratação do jogador. Agradou ao técnico Dorival Júnior. É o jogador que estava no Fulham da Inglaterra, jogador de 30 anos, é centroavante canhoto, está livre no mercado, então não teria custos de transferências e chegaria para preencher uma posição carente do Corinthians, que emprestou Pedro Raul para o Ceará, e o Corinthians, o Yuri Alberto, não tem um centroavante reserva, né? Tem o Héctor Hernandes, mas todo mundo sabe que o Héctor Hernandes não joga absolutamente nada. O Carlos Vinícius tem 1,90 m de altura, é canhoto, como eu disse, tem 30 anos e saiu da Inglaterra depois de jogar apenas 4 partidas na última temporada, hein? E todas elas saindo do banco de reservas. E um detalhe, não fez nenhum gol na última temporada pelo Fulham da Inglaterra. Não jogou nenhuma partida como titular e também não fez nenhum gol. Tem que desconfiar desse tipo de contratação. Presta atenção, Corinthians. Será que vale a pena contratar um jogador que não fez nenhum gol da Inglaterra, que só jogou 4 partidas, mesmo assim esteve no banco de reservas nas 4 partidas? O Carlos Vinícius passou pelas categorias de base do Santos, também passou pelas categorias de base do Palmeiras e está na Europa desde 2018. Jogou em Portugal, no Rio Ave e também no Benfica. Jogou em Mônaco, no Mônaco, na Holanda, no PSV, na Inglaterra, no Tottenham e também no Fulham e na Turquia, no Galatasaray. Tem aí uma certa experiência no mundo da bola. Agora está livre no mercado e está sendo oferecido para clubes brasileiros. Foi oferecido ao São Paulo, mas não deu certo a negociação com o São Paulo e agora está sendo oferecido ao Corinthians. Só que tem um detalhe, ele está pedindo um salário milionário para jogar no Corinthians. Ele está pedindo R$1 milhão para jogar no Corinthians. Não sei qual
era o salário dele na Premier League. Certamente ele não ganhava pouco, né? Ganhava em libras. Mas, e aqui vai ganhar em reais. Mas R$ 1 milhão é muita coisa para um jogador que vai ser reserva no Corinthians, né? O titular é o Yuri Alberto, e tem o Memphis Depay no ataque. O Carlos Vinícius, se for contratado ou se vier a ser contratado, será reserva no Corinthians. Então é muito dinheiro e com esse pedido, dificilmente o negócio vai ser concretizado se ele continuar pedindo alto desse jeito para jogar no Corinthians. Mas o Corinthians está negociando com o Carlos Vinícius, atacante que estava no Fulham da Inglaterra. E o Corinthians fez uma nova proposta para tentar contratar o atacante Biel, do Sporting de Portugal. O Biel, o Sporting de Portugal, quer negociar o Biel. O Biel não está sendo aproveitado lá no Sporting de Portugal. O Corinthians já definiu os salários do jogador, o Biel já disse sim ao Corinthians. Entre Corinthians e o Biel já está tudo certo. O Biel tem 24 anos de idade. Só que o Sporting está pedindo 7 milhões de euros, ou 45 milhões de reais para fechar um negócio com o Corinthians. E o Corinthians não tem esse dinheiro. É muito dinheiro para o Corinthians fechar esse negócio. A informação é que o Corinthians ofereceu metade disso, 3 milhões e meio de euros para contratar o Biel. Metade do que o Porto está pedindo. Mais 3 milhões e meio por 50% dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, proporcionalmente, seria a mesma coisa, né? O Porto ficaria com os 50% dos direitos econômicos, o Corinthians contrataria 50% dos direitos econômicos e pagaria metade do que o Porto está pedindo por 100% dos direitos econômicos. A informação é que o Porto não aceitou a proposta do Corinthians, que o Porto está batendo o pé e está querendo os 7 milhões de euros, ou seja, os 45 milhões de reais. O Corinthians continua negociando com o time português, mas está difícil de sair negócio. É um jogador indicado pelo técnico Dorival Júnior. O Dorival Júnior tem como prioridade a contratação de um ponta de velocidade, um atacante de velocidade. O Biel se encaixa nesse perfil, mas eu acho, venhamos e convenhamos, é muito dinheiro para você contratar um jogador que jogou muito pouco no Porto, né? Jogou apenas 4 partidas do Porto, se eu não me engano, apenas uma delas como titular, em 6 meses que ele está no Porto, não, no Sporting de Portugal, né? Ele está no Sporting de Portugal e não no Porto. Está no Sporting de Portugal. Então o Sporting está pedindo 7 milhões de euros para negociar o Biel com o Corinthians. Eu acho muito, muito dinheiro. Bom, e o Corinthians está finalmente se livrando do Palácios. Lateral esquerdo do Palácios, Diego Palácios, deve ser negociado com o futebol dos Estados Unidos. O Austin FC dos Estados Unidos deve contratar o Palácios. Já existe uma negociação em andamento. O Palácios não será aproveitado no Corinthians. Ele foi contratado e não jogou, né? Teve uma lesão no joelho. Está recuperado dessa lesão no joelho, mas aí é o seguinte, tem outros jogadores na frente. Tem o Andileri, tem o Matheus Bidu, tem o Hugo. Então o Palácios não será aproveitado pelo Corinthians. O Palácios que estava no futebol norte-americano antes de se transferir para o Corinthians, né? Ele estava no Los Angeles FC. E
Então ele deve voltar para o Los Angeles FC. E só que tem um detalhe, né? O Corinthians deve pagar metade dos salários do Palácios. O Palácios ganha 600 mil reais do Corinthians, entre luvas e salários. E o Corinthians deve pagar 50% disso, 300 mil reais para o Palácios jogar lá nos Estados Unidos. É um absurdo, né? Mas fazer o quê? O Corinthians foi uma péssima contratação. O Corinthians contratou muito mal, né, o Palácios, entre outros jogadores, e o Corinthians agora está se desfazendo desses jogadores. Deixa eu passar uma última informação para vocês, porque é o seguinte, o Corinthians assinou um contrato com um garoto de 16 anos, o primeiro contrato dele como profissional, o Luca Caramico, e a multa rescisória de 300 milhões de reais. Tratado como uma joia nas categorias de base do Corinthians, jogador que tem multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros, 318 milhões de reais, segundo a cotação atual. Muito dinheiro, hein? Garoto das categorias de base, começou a carreira no Palmeiras e mudou para o Corinthians, então está nas categorias de base do Corinthians. É um jogador de meio de campo, meia atacante, e é tratado como uma joia nas categorias de base do Corinthians. Aliás, o Corinthians que está fazendo uma limpeza nas categorias de base. Muitos jogadores estão sendo dispensados, porque o Corinthians superlotou as categorias de base na gestão do Augusto Melo, e agora está passando por uma faxina. Muitos jogadores estão sendo dispensados pelo Osmar Stabile, atual presidente do Corinthians. Mas o Luca foi contratado, assinou o contrato, primeiro contrato profissional dele com a equipe do Corinthians. Faça sua inscrição no canal do Sereto, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o like. Deixa o like bonito aí, rapaziada, deixe também o seu comentário, aqui você tem vez, você tem voz no canal do Sereto, me segue nas redes sociais, no @CarlosSereto, faça parte do grupo de WhatsApp do canal, faça parte do clube de membros. E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!